Boa noite, amados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar com vocês uma porção do jornal Árvore da Vida. Ainda estamos compartilhando o jornal 337. E o artigo que eu quero compartilhar com vocês hoje é Insondáveis Riquezas de Cristo, cujo título é O Castigo que nos trouxe a paz. Louvado seja o Senhor. Antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, que você dê o like nesse vídeo, compartilhe, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Eu creio que mais pessoas precisam ganhar que o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, foi um alto preço que Jesus pagou por mim e por você, amém? E mais pessoas também precisam ganhar esse mesmo sentimento. Louvado seja o Senhor. Então, além de compartilhar, nós rogamos que vocês continuem nos assistindo os próximos vídeos. Então, ative o sininho aí também na descrição do vídeo, para que toda vez que nós lançarmos algum outro conteúdo, você possa receber uma notificação, nos acompanhe. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para receber a palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Senhor, nessa noite abrimos o nosso coração para que o Senhor possa falar a Tua palavra para cada um de nós, para que o Senhor possa mostrar o Teu plano para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas que têm ocorrido com cada um de nós, mas que nessa noite nós possamos ganhar mais paz, que o Senhor venha nos encher com a Tua paz, não com a paz falsa do mundo, mas com a Tua paz. Senhor, nos dá mais da Tua paz, por meio de invocar o Teu nome, por meio da palavra, por meio de ouvir a palavra. Senhor, por isso nessa noite, nos dá um coração puro para receber a Tua palavra e muito mais para praticar a Tua palavra. Louvado seja o Senhor, que o Senhor venha abençoar cada família, cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus. Aleluia. Então, esse tema, o castigo que nos trouxe a paz, ele foi tirado do versículo em Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler uma porção e o último versículo que gerou esse título. Amém? Vamos ler do versículo 2 até o versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 2 a 5. Amém? Peço que você pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos. Hoje nós não vamos conseguir projetar os versículos na tela para vocês. Amém? Então, Senhor Jesus, pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos. Além de nós desfrutarmos da palavra falada, precisamos também desfrutar da palavra que está escrita, da palavra de Deus. Amém? Então, o versículo 2 inicia assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus. Então aqui é uma profecia que o profeta Isaías ministrou no Antigo Testamento, e nós vamos ver que no decorrer dessa mensagem, essa profecia ela se cumpriu. Louvado seja o Senhor. Teve aquele que tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou para si os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo foi concentrado nele. Nós vamos entender por que isso. Amém? Senhor Jesus. E agora a outra porção que nós vamos desfrutar também é Mateus capítulo 27. Senhor Jesus. Na verdade, seria do versículo 27, até terminar o versículo 55, terminando o capítulo. Nós vemos ali
os soldados com Jesus já preparando para ser crucificado. Nós vemos a morte de Jesus também. Senhor Jesus, para se cumprir tudo aquilo que nós lemos em Isaías. Amém? Vamos ler alguns versículos, não conseguimos ler tudo por causa do tempo. Amém? Então aqui já os soldados com Jesus, aí vamos ler o versículo 28. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos aqui tudo que o Senhor sofreu, até mesmo antes de ser crucificado. Se nós pegarmos também o Evangelho de Lucas, de Marcos, se nós pegarmos o Evangelho de João, nós vemos também que foram mais coisas que fizeram com o Senhor Jesus, até mesmo antes de ser crucificado. Ele foi cuspido, pegaram o caniço e deram nele na cabeça, a própria coroa de espinhos, especialistas da Bíblia, eles falam que esses espinhos, essa coroa de espinhos, esses espinhos penetraram na sua cabeça, né, até o mais profundo do crânio. Então nós vemos que não foi qualquer sofrimento que o Senhor passou ali. E a todo momento, amados, né, o Senhor, nós vemos em João que ele era Deus e ele estava com Deus. Desde o início ele estava com o Pai. Ele estava na eternidade com o Pai. Senhor Jesus. Mas ele desceu, encarnou na pessoa de Jesus, o Filho. Mas mesmo seus 33 anos e meio que ele andou nessa terra, pregando o Evangelho do Reino, curando, salvando as pessoas, todos esses 33 anos e meio, ele sempre esteve com o Pai, ele sempre estava em comunhão com o Pai. Todo momento, ele sempre teve a presença do Pai. Por isso que ele, tudo isso que aconteceu com ele, ele ainda suportou todas as coisas, porque ele estava com o Pai, ele era um com o Pai, louvado seja o Senhor. Mesmo sendo escarnecido, ele era um com o Pai. Mesmo sendo cuspido, ele ainda era um com o Pai. A todo momento, o Pai, ele sentia a presença do Pai e era isso que o fortalecia a todo momento. Isso precisa ser um exemplo para nós, independente da situação que nós passarmos, nós precisamos ser um com o Pai, precisamos estar no Pai. Louvado seja o Senhor. Agora o versículo 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, é rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que todo esse castigo, ele ainda era um castigo exterior. Senhor Jesus. Todo esse sofrimento, nós vemos aqui, ainda era um castigo exterior. E louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, eram 9 horas da manhã, e essa dor física do Senhor ia durar até as 15 horas, foram 6 horas de crucificação. E nessas 6 horas, as 3 primeiras horas, o Pai ainda estava com o Filho, Jesus ainda tinha a presença do Pai. Mas, as últimas 3 horas, o Pai já não estava com ele. Podemos ver no versículo 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. É esse momento em que o Pai já não estava com o Filho. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui, essas 3 horas que houve
trevas sobre toda a terra, nós cremos que foi a maior treva que houve na face da terra em todo o seu tempo de existência à terra. Não houveram momentos em que a treva esteve mais densa. Senhor Jesus, por quê, amados? Porque nesse momento, nessas 3 horas, o Pai precisou, se distanciar do Filho. Por que Deus precisou se distanciar do Filho? Porque nessas 3 horas, aí nós voltamos naquele versículo em Isaías 53, Senhor Jesus, aqui nós vemos que no versículo 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si. Agora o versículo 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, nessas 3 horas que Deus precisou sair da presença de Jesus, é porque estava concentrado nele todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades e pecados. Não só as nossas, mas tudo isso, toda iniquidade, todo pecado passado, todo pecado presente, todo pecado que ainda ia ser cometido, tudo isso estava concentrado em Jesus naquelas 3 horas. E por isso o Pai precisou se distanciar do Filho, por quê? Porque Deus é santo, a natureza de Deus é santa, é pura, e Deus não pode se misturar com o pecado. Por isso que naquelas 3 horas, Deus olhou para o Filho, mas ali ele não mais via Jesus como o Filho de Deus, mas ali ele via o pecado de toda a humanidade, ele via a transgressão de toda a humanidade. Por isso ele precisou sair, por isso naquele momento ele precisou desamparar o Senhor. E o maior castigo que Jesus teve foi esse momento, nessas 3 últimas horas, o Senhor sofreu muito, porque ali ele já não tinha a presença do Pai. Além de todo o pecado do homem, de todo o pecado da humanidade, pecado passado, presente e futuro, está ali concentrado em Jesus, ainda assim, ele não tinha a presença do Pai. E esse foi o castigo, esse foi o alto preço que Jesus pagou por mim e por você. Amado, por isso nós precisamos valorizar a obra do Senhor, a morte do Senhor por nós. Essa morte tão dolorosa, porque a morte de cruz, ela era a pior morte da época, era uma morte pública para todos verem. Além desse castigo externo que o Senhor sofreu, ele também sofreu esse castigo interno, que foi ser desamparado pelo Pai, porque nele estava todo o meu pecado, o seu pecado. Senhor Jesus, e ali no corpo de Jesus, em Jesus, o Senhor pôde julgar o pecado, louvado seja o Senhor. E por que nós sabemos que o Senhor foi aprovado? Aí podemos ler Mateus 28, que aí vem a nossa alegria, louvado seja o Senhor. No findado sábado, versículo 1, amém? Até o versículo, vamos ler, até o versículo 7. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo, louvado seja o Senhor. Então a maior testemunha, a maior prova de que Deus aceitou a obra, aceitou a morte de Jesus, é que Deus o ressuscitou dos mortos. O nosso Senhor, ele não ficou no Hades, ele não ficou na morte. O próprio Deus aceitou a sua morte, condenou o pecado, por isso Deus o ressuscitou e o colocou à destra dele, louvado seja o Senhor. Então todo esse castigo que Jesus passou, por minha causa e por sua causa, isso tudo foi uma obra que Deus fez, aceitou Jesus, e hoje eu e você podemos ter paz, aleluia. Foi por meio do castigo de Jesus que eu e você podemos ter uma paz verdadeira. Tudo que aflige o homem, amados, todo pecado, toda transgressão, toda seta do inimigo, isso tudo pode ser retirado de nós quando nós achamos paz
E essa paz está onde? Essa paz está no Senhor, está em Jesus e nele crucificado. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós vamos até o Senhor, todas essas coisas, elas saem de nós e nós podemos ter paz, uma paz verdadeira, uma paz genuína, uma paz gostosa. Ó Senhor Jesus, toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, toda vez que nós lemos a palavra, desfrutamos do hino, nós podemos desfrutar dessa paz gostosa. E para você que não tem essa prática, né, do desfrute diário, de literaturas saudáveis, né, da editora Árvore da Vida, você não tem o desfrute da Bíblia, não tem comunhão com o Senhor, amados, a forma mais prática, mais rápida de você sentir paz é invocando o nome do Senhor. Quando você, ó Senhor Jesus, quando você chama o Senhor, ó Senhor Jesus, você pode sentir a presença do Senhor, e a presença dele é cheia de paz. Louvado seja o Senhor. Nós podemos, né? O Senhor tomou o cálice da maldição, o Senhor tomou todo esse cálice do castigo, porque aquela cruz era minha, amados, aquela cruz era sua. Eu pequei, você pecou, nós éramos propícios para tomar aquela cruz. Aquela cruz era nossa, Senhor Jesus, mas Ele a tomou por cada um de nós. E toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, nós sentimos paz. Toda vez que nós invocamos o Senhor, nós sentimos paz. Então, se você está, né, atribulado, tem algum problema, seja saúde, seja financeiro, seja estresse, tudo que te deixa emocionalmente abalado, quando você invoca o nome do Senhor, você sente paz. E se você está ali invocando 1, 2, 3 vezes, você ainda não sentiu paz, continue invocando, Senhor Jesus, até você sentir paz. Só no momento que você sentir a paz do Senhor inundando a sua vida, inundando a sua casa, inundando a sua família, aí sim, aí você vai estar em paz, você vai estar tranquilo, você vai sentir a presença do Senhor, e toda treva, toda tribulação, ela vai embora. Por isso, eu e você, amados, nós precisamos valorizar a obra que o Senhor fez por mim e fez por você. Senhor Jesus, Ele sofreu tudo aquilo, todas as coisas externas e internas, para que hoje eu e você, por meio de invocar o nome dEle, possamos ter paz a todo momento. Eu quero fechar a mensagem hoje, né, lendo uma parte aqui do Jave, o finalzinho dela. Amado leitor, nós é que pecamos e deveríamos ter sido crucificados. A humilhação, a coroa de espinhos e a dor do abandono eram de maneira legítima para nós. Mas por nos amar de modo incondicional, Jesus nos substituiu. Louvado seja o Senhor. Todas as vezes que a paz inundar o seu coração, o seu lar, sua família, o seu trabalho, lembre-se que o preço foi altíssimo. Jesus viveu por 6 horas os momentos mais sombrios da humanidade, para que pudéssemos desfrutar a verdadeira paz. Aleluia! Que o Salvador maravilhoso nos dá a sua paz. Louvado seja o Senhor. Então, novamente, eu agradeço a você que nos acompanhou nessa mensagem. Rogo a você, compartilhe esse vídeo, desfrute dos outros vídeos que estão no nosso canal e nos ajude a promover a palavra de Deus, amém? Se você quer saber mais detalhes, né, dessa literatura, do alimento diário e do jornal Árvore da Vida, eu peço que na descrição desse link você entre em contato com um dos nossos comportores, são os representantes da editora Árvore da Vida, que estão aqui em Ribeirão das Neves e que podem fornecer a você mais orientações de como adquirir o Jave e outras literaturas cristãs também. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, abençoe você e sua família. E não se esqueça de invocar o nome do Senhor para desfrutar da verdadeira paz. Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja Deus. Amém.